falar sobre o astral de agosto, que já começou, estamos no dia 2. Como eu comentei no nosso astral do dia, eu queria ter feito essa live ontem, né, no primeiro dia de agosto, mas não deu tempo, tá uma correria aqui, e hoje, inclusive, vai ser um dia também bastante cheio. Eu falei, bom, para não ficar postergando, para não deixar o agosto começar sem fazer a live, eu vou fazer esse horário mesmo, são antes das 7 da manhã, 6h53, estamos aqui ao vivo para conversar sobre agosto. Não sei se alguém vai aparecer, né? É um horário muito inusitado, mas eu vou deixar aqui todas as reflexões para o mês de agosto, para que depois você possa assistir e levar aí, né, a da melhor forma esse mês, que tem bastante intensidade. Bom, lembrando também que aqui, né, nessa live do mês, eu dou uma visão geral e pego os principais aspectos e movimentos astrológicos, porque se você está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um trabalho onde toda semana eu faço o resumão astrológico da semana, inclusive será amanhã, domingo, né, para a gente olhar os principais movimentos da semana. Eu também, né, toda vez que um planeta muda de signo, eu trago aqui uma live, a gente faz uma reflexão de como esse planeta vai se comportar durante a temporada naquele signo, e também faço as lives, quer dizer, as lives não, né? Os podcasts diários, todo dia, detalhando tudo o que está acontecendo no dia. Então, se você se inscrever aqui, colocar para receber notificação, você não vai ficar sem saber o que está acontecendo no céu e as melhores reflexões para poder lidar com tudo isso. Vamos lá então falar do mês de agosto, que já começou no dia 1º de agosto, com a lua crescente em Escorpião. Arro, olha só, tem gente aqui, Adriana, seja bem-vinda. Seu mês agosto, então provavelmente vai ser a sua revolução solar aí, um ótimo ciclo novo para você. E veja que de repente, ó, vai que seu aniversário cai em algum desses dias aqui, dias muito fortes, aproveita essa energia. Então começamos o mês de agosto com uma lua crescente em Escorpião, que foi ontem, inclusive, né, nosso 1º de agosto, que convida a gente a trabalhar nosso poder pessoal, a trabalhar algumas transformações e desapegos para esse crescimento acontecer, para que as sementes que a gente plantou na lua nova de Leão, que foi uma lua nova muito poderosa, elas possam florescer. Então já começou o mês com intensidade. Estamos agora, né, no dia de hoje, com a Lua ainda em Escorpião. Eu já mandei no astral do dia para todo mundo refletir ali sobre esse sabadão. E o próximo movimento muito importante do mês de agosto é que o planeta Marte muda para o signo de Libra no dia 6. Deixa eu colocar aqui dia 6 de agosto, para a gente já dar uma olhada nesse mapa aqui. Lembrando que eu estarei falando sobre isso ao longo do resumão da semana, no astral do dia, enfim, a todo momento. 6 de agosto, quarta-feira, o Marte sai do signo de Virgem e vai para Libra. O Marte é o nosso guerreiro interior, é a nossa libido, a força, a energia, a sexualidade. No signo de Libra, ele fica numa situação, né, cósmica que não é das mais favoráveis para ele, ele fica no seu exílio, né? Isso tem ali o seu significado. Claro que eu vou fazer uma live para a gente falar sobre o Marte em Libra, mas o importante é dizer que o Marte ele vai ter que ser mais diplomático agora, né? A partir do mês do 6 de agosto. A nossa atitude, a nossa ação vai ter que ser mais diplomática, mas essa entrada do Marte em Libra traz um tema muito forte, que é a oposição a Saturno e Netuno, que estão ali no início de Áries. Então, pessoal, inclusive nesse dia, né, nesse dia que o Marte entra em Libra, 6 de agosto, a Lua vai estar fazendo uma oposição a Vênus, né, a Vênus que também é um planeta-chave nesse mês de agosto. Então, o mês de agosto ele pode trazer ali conflitos muito fortes. Vale lembrar que Libra e Áries, né, esse eixo Áries e Libra, Áries onde está Saturno e Netuno, e Libra onde vai estar Marte, é um eixo de relacionamento. Né? Por si, é um eixo de relacionamento. O Áries é o eu, Libra é o outro, e esse eixo fala sobre dinâmicas de relacionamento. Então ele pode trazer confrontos, conflitos em relacionamento. Né? Marte é o guerreiro, ele vai estar meio deslocado ali no signo de Libra, mas o grande convite é se trabalhar na diplomacia. Né? É trabalhar no que a gente chama de comunicação não violenta, considerar o outro. Para Marte, inclusive, essa oposição é interessante porque o Marte enxerga o seu domicílio, Ares. E por que pega tanto o relacionamento também, esse tema, além de ser no eixo Ares e Libra, né? A própria Vênus ela vai participar, porque enquanto o Marte faz oposição a Saturno e Netuno, a Vênus vai estar terminando uma quadratura com esse eixo. Né? Então, nesse dia, ó, esse dia, quarta-feira, 6 de agosto, a gente vai falar sobre isso no resumão da semana amanhã, pode ser um dia que traga conflitos. Né? Porque a Vênus vai estar em oposição à Lua e os dois ali, numa oposição a Marte, Saturno e Netuno, podendo trazer uma grande cruz
e alguns conflitos podem vir à tona. Bom, além do Marte entrar em Libra e fazer essa oposição, né, o que a gente vai ter? Um grande trígono de ar. Né? Então, ao mesmo tempo que tem esse conflito, isso pode, além de relacionamento, né, o que simboliza o Marte em oposição a Saturno? É a gente colocando força, a gente colocando energia, a gente lutando contra obstáculos. Né? E ali, no caso de Netuno, contra questões inconscientes. Então, de um lado positivo também, a gente pode utilizar essa força de Marte para, através da inteligência, Marte estará em Libra, através da cooperação, Marte estará em Libra, então em vez de brigar no relacionamento, porque não se unir, né, trazer um equilíbrio no relacionamento para superar obstáculos, que é o Saturno ali oposto, né, trazendo essa oposição, e superar questões inconscientes, enfim, ilusões que a gente possa ter, né, ultrapassar ilusões. E o Marte ele vai estar com um apoio muito forte, porque o Marte entra em Libra, ele faz um grande trígono de ar, né, um aspecto de poder. Aliás, no curso de astrologia, que vai ter aqui embaixo depois o link para você acessar o curso, enfim, a gente está tendo aí aula de aspectos agora. E a gente vai chegar nos aspectos de poder. Essa semana se forma um aspecto de poder, que além de ser um grande trígono de ar, ou seja, Marte em Libra, o Plutão em Aquário e Urano no signo de Gêmeos, né? Todos os signos de ar se interligando e se falando bem. E Marte, nossa ação, nossa energia, nosso guerreiro, falando bem com Urano, Urano que traz mudança, traz intuições, insights, coisas novas, e Plutão que traz o poder, a transformação. Vale dizer que Plutão é também considerado a oitava superior de Marte. Então a gente tem um grande trígono poderoso do elemento ar. Se você gosta de cristais, é aquele momento lá para você usar sua sodalita. Pode usar também uma lápis lazuli, ela está comigo aqui. Coloca no seu Ajna Chakra, trabalhe ali grandes ideias. Né? Se você tem obstáculos para serem vencidos, Marte em oposição a Saturno, esse grande trígono de ar pode trazer o quê? Ideias. Né? Ideias diferentes, ideias inovadoras. E além disso, né, além desse grande trígono de ar, é formado o que também? Um diamante. Né? Nesse dia, inclusive, vai ser um diamante duplo, né, porque o Mercúrio também está participando, mas está um pouco mais fraco. Mas tem um diamante muito forte, alguns astrólogos chamam de pipa, eu gosto de chamar de diamante porque eu vejo o poder desse aspecto lapidando. Né? Se a gente lapidar esse aspecto que é de poder fluente, a gente tem uma joia ali, um diamante surgindo. Esse diamante envolve quem? Marte, Urano, Saturno e Netuno e o planeta Plutão. Então, eu diria que o mês de agosto ele pode ser um mês, né, de muita força para a gente lapidar a nossa joia interior, o nosso diamante interior. A meditação ajuda, hein? Eu tirei uma foto agora de um livro que eu acabei de terminar e eu vou compartilhar nos stories do Instagram. Aliás, se você está aqui no YouTube e não me segue no Instagram, já segue, hein? Vai ter aqui embaixo o link. Segue lá porque eu estou fazendo essa dinâmica agora, colocando conteúdos mais longos aqui no YouTube, porque no Instagram é uma coisa mais rápida, né? Mas lá eu compartilho stories, compartilho um monte de coisa, então você pode complementar todos esses conteúdos. Eu vou postar sobre um tema que vai ajudar bastante a gente a aproveitar esse grande trígono de ar, esse diamante, né? Que tem uma base de ar, que é o pensamento, com um topo ali, né? Uma parte de cima de fogo, que é o signo de ar. E já comecei falando, né? Já gravando de manhã e fazendo live a nossa garganta sofre aqui, né? A garganta sofre. Aliás, que eu estou passando pela oposição de Mercúrio a Mercúrio. Mercúrio está retrógrado em Leão e meu Mercúrio é Aquário, e aí a comunicação sofre um pouquinho. Falando em Aquário, no dia 9, vamos colocar aqui o dia 9 de agosto. Aliás, essas datas que eu vou colocando é interessante porque se você tem eventos, se você tem coisas planejadas, você pode ver como é que vai estar o dia. E você pode utilizar também o que a gente conversa aqui para se planejar melhor. Então, dia 9 de agosto é o dia da lua cheia no signo de Aquário. Vai cair num sábado, né? Vai ser sabadão. Lua cheia em Aquário já é a primeira colheita que a gente pode ter dessa energia da lua nova em Leão. Então, as sementes que a gente plantou na lua nova em Leão podem já começar a dar frutos, podem começar a surgir algumas coisas que a gente colhe ali dessa lua cheia. Lua cheia em Aquário convida muito a trabalhar o nosso futuro. Então, lembra, né? O Marte ainda vai estar nessa oposição, nesse grande trígono, nesse diamante que vai estar sendo formado. Então, muita força para ultrapassar obstáculos. E a Lua vai estar ali iluminando o nosso futuro. Então, o que você quer para o seu futuro? Já é um mês, inclusive, né? Estamos no mês 8 já. Podemos começar a pensar bastante ali em 2026. Né? O que você quer para o próximo ano? Como é que você vai, né, trabalhar ali o seu futuro?
tanto o futuro breve quanto o futuro mais longo ali, né? Que é, o Aquário representa realmente uma visão bem longa. Então a Lua cheia em Aquário traz esse tema. Também a Lua cheia em Aquário acontece no eixo Leão e Aquário, que vai trabalhar muito questões de amor, de relacionamento. Então a gente vai falar sobre isso mais ao longo, né, do resumo da semana e no dia, né? Porque lembra, o astral do dia ele tem todo dia. De domingo a domingo, amanhã teremos o astral do dia também, então eu vou detalhando tudo o que vai acontecendo. Aí a gente vai ter o dia 11 de agosto, deixa eu colocar aqui, 11 de agosto, um momento muito esperado, inclusive por mim, né? Talvez esse Mercúrio retrógrado me faça realmente conseguir aprender e praticar alguns exercícios para a voz, que minha voz ela não vai aguentar, né? O tanto que eu tenho que falar, com atendimento, com gravação, com um monte de coisa. Essa voz ela vai ter que ter um apoio, senão não vai rolar, né? Tô vendo que ou eu vou ter que ficar só escrevendo coisas para vocês, e não é a minha ideia é falar também. Então, nesse dia 11 de agosto, finalmente o Mercúrio estaciona e volta ao movimento direto. Esse dia, 11 de agosto, vai ser uma segunda-feira. A Lua estará no signo de Peixes, bem ali em conjunção com a cabeça do dragão. Né? Cabeça do dragão, que eu falei sobre isso hoje, né? A Lua hoje faz trígono com a cabeça do dragão. Nesse dia 11 de agosto, a Lua faz conjunção com a cabeça do dragão, apontando para a nossa correção de alma. Inclusive a minha correção de alma, né? A cabeça do dragão está em Gêmeos e na casa 3. Ou seja, por mais que eu tenha uma natureza mais quieta, introvertida, que por mim eu ficava mudo, não falaria, né? Eu preciso ir para a minha correção de alma e falar, e levar uma mensagem. Então, eu preciso do meu aparelho sonoro ali de voz para poder comentar isso. Então, nesse dia, a Lua se conecta com a cabeça do dragão, reverbera na cabeça do dragão de todo mundo, então é importante você conhecer a sua cabeça do dragão para saber como isso pode ser colocado no seu mapa. E Mercúrio, então, estaciona para voltar ao movimento direto. Muita gente que acompanha a astrologia, obviamente, procura, né, alinhar as suas coisas para não fazer coisas muito importantes, contratos, compras muito significativas no momento do Mercúrio retrógrado, porque sim, a gente pode ter ali algumas chatices que vêm. Ontem mesmo, parte do meu dia ter sido bagunçado, né, para eu não conseguir fazer a live, a coisa toda, foi por conta desse Mercúrio retrógrado em desafio com a Lua, né? Ele zoou todo o meu dia ali, mas ele vai então ficar em movimento direto. Né? Nesse dia 11, a gente pode dizer que Mercúrio volta ao seu movimento direto, embora ainda vá passar pela área de sombra, né? Então ele não estará mais na debilidade de retrogradação, mas vai estar fazendo aqueles ajustes finais daquilo que a gente tem que resolver na questão do Mercúrio retrógrado. Só que uma coisa interessante é que ele estaciona no grau 4 do signo de Leão, e quem está lá do outro lado, no grau 2 do signo de Aquário, é o Plutão. Então, por mais que não seja uma oposição exata, né, não é uma posição exatíssima por grau exato, mas é uma posição muito forte. Então, nesse momento de Mercúrio estacionando e voltando ao movimento direto, ele encara, né, as sombras de Plutão, ele encara o oculto de Plutão. E no momento em que Marte continua na sua oposição forte com Marte e Netuno. E a Lua em Peixes, por si, já traz questões do inconsciente. Então, essa segunda-feira, 11 de agosto, a gente vai falar mais sobre ela no resumão da semana, ela pode trazer muitas revelações. Né? E para quem busca aí o autoconhecimento, podem ser revelações profundas, você entender coisas até do seu passado, né? Coisas, por exemplo, eu falo do Plutão no mapa. Não sei se você conhece aqui o seu Plutão, comenta aqui se você sabe qual é o signo do seu Plutão. Muita gente vai ter Plutão em signos iguais ali, porque ele é geracional, mas principalmente qual é a casa astrológica que o Plutão está. Que planetas que possivelmente ele aspecta. Né? Porque Plutão guarda segredos, Plutão guarda coisas profundamente inconscientes. Plutão, né, pode guardar traumas ali. E aí é aquela coisa, né? Alguma coisa muito impactante, muito profunda que acontece com a gente pode ou fazer com que a gente se transforme na fênix, ou seja, realmente se consuma naquelas chamas, mas renasça das cinzas mais forte, essa é a temática plutoniana, ou seja, o renascimento, a regeneração, o poder que a gente pode ter, o poder pessoal, mas no lado negativo, o Plutão pode ser algo autodestrutivo. A gente pode passar por um processo de autodestruição. Então, a importância aqui é que no dia 11 de agosto, Mercúrio estaciona, encara de frente o Plutão, e a gente pode ter conversas profundas e intensas, né, que, se bem direcionadas, são curativas e transformadoras, se mal direcionadas, são destrutivas. A gente pode ter consciência
de questões inconscientes profundas, traumas, dores. É uma segunda-feira, né? Eu geralmente marco, né, bastante mapa astral aí de segunda-feira. Quem sabe você vai ser uma pessoa que vai estar passando por esse atendimento aí no dia 11. Então pode ser um momento de revelação, né? E no dia 12 vem o aspecto que eu diria que é o mais lindo do mês de agosto, né? E talvez até do ano, né? Um aspecto realmente muito, muito interessante. 12 de agosto, deixa eu colocar aqui, 12/8. Olha só que lindo esse aspecto, pessoal. 12 de agosto. Vai ser uma terça-feira. A Lua vai estar numa transição entre Peixes e Áries. Nisso que ela entra em transição entre Peixes e Áries, ela vai fazer conjunção com Saturno e com Netuno. Logo, ela vai fazer oposição a Marte. Então é uma terça-feira um tanto conflituosa e belicosa também, né? Só que o que a gente vai ter nessa terça-feira, que é um aspecto lindo. Inclusive, esse é um aspecto que, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai ser visto no nascer do Sol, né? Enquanto o Sol estiver se levantando, então vai ser muito bom para quem acorda cedo, né? Se você acorda cedo, vai ser lindo. Olhe ali em direção ao nascer do Sol, porque antes do Sol nascer, quem vai estar nascendo? Júpiter e Vênus, juntinhos, em conjunção, no signo de Câncer. Júpiter e Vênus são chamados dois benéficos da astrologia, né? Então a Vênus é a pequena benéfica, o Júpiter é o grande benéfico. Então eles tendem a trazer coisas muito positivas, muito agradáveis, né? Muito curadoras. É uma energia muito interessante. Todos os planetas, quando fazem uma conjunção, eles precisam agir juntos. Então, um acaba trazendo a sua medicina para o outro, né? Eu estou falando de medicina no termo do xamanismo. Aliás, hoje a gente vai ter um ritual de ayahuasca aqui, então já está na minha cabeça ali essa temática, né? Esse linguajar mais xamânico. Então, a Vênus empresta a medicina dela para Júpiter, que é do amor, né? Que é da beleza, que é do prazer. E Júpiter empresta a medicina dele para Vênus, que é do otimismo, da fé, da expansão. O que é interessante? A Vênus ela não tem uma dignidade específica em Câncer, mas ela está bem, né? No signo de água ela está num local ali que ela fica muito bem. E o Júpiter ele está exaltado no signo de Câncer. Ele está numa dignidade muito positiva. Vale dizer que a Vênus faz uma conjunção com Júpiter uma vez por ano, né? Então, é aqueles aspectos que eu falo, poxa, se uma coisa acontece uma vez por ano, você não deveria dar atenção para ela e perceber que, nossa, isso aqui eu quero me preparar para esse evento, eu não quero deixar ele passar de forma inconsciente. E a ideia dessa live é isso. Claro que falarei sobre isso no resumão da semana, dessa semana específica, e falarei sobre isso no astral do dia, desse astral do dia específico. Então, lembra de entrar no canal no Telegram, se inscrever aqui e colocar para receber notificações, e seguir, né, em todo canto, no Instagram também, porque eu vou falando sobre esses temas. Então, o 12 de agosto pode trazer uma expansão do amor, da amorosidade, né, do prazer, da beleza. Né? A Vênus pode trazer ali muita cura para nossas crenças. Júpiter representa muito nossas crenças. E quantas pessoas eu pego que tem ali um trabalho de crença muito forte a ser feito. Então, esse dia aí pode ser um dia chave. E vale dizer que isso acontece, né? Essa conjunção de Vênus com Júpiter acontece nesse dia onde, olha que interessante, né? É como se tivesse um quebra-pau de um lado, né? Onde a Lua se junta ali a Saturno e Netuno no signo de Áries se opondo a Marte, né? Então tem ali esse conflito ali acontecendo, mas ao mesmo tempo tem uma energia de paz emanando, de amor, de cura. Agora a grande pergunta é, com qual você vai se sintonizar mais? Né? Será que você vai estar muito na briga, no conflito, enfim, e vai deixar passar a conjunção de Vênus e Júpiter, que acontece uma vez por ano, e não vai se sintonizar com ela? Ou você vai aproveitar essa conjunção de Vênus e Júpiter, que é bem única, e vai falar: eu vou pegar essa energia e vou apaziguar qualquer conflito que eu tenho na minha vida? Né? Porque na nossa vida pessoal a gente tem mais ação. Né? No mundo como um todo, é aquela coisa coletiva, né? Tem coisa que a gente não tem muito o que fazer. A gente pode trabalhar nossa energia para contribuir com a egrégora do planeta, né? A energia como um todo. Mas na nossa vida pessoal a gente tem escolhas muito fortes. Então eu diria que esse 12 de agosto pode ser um marco, enquanto Marte se opondo à Lua, a Saturno e Netuno representa conflito, então pode representar qualquer conflito que você tenha na sua vida, conflito com pessoas, né? Desavenças de relacionamento, relacionamento que não está fluindo muito bem. Você pode aproveitar
pegar essa conjunção de Vênus e Júpiter e falar, eu vou curar isso, né? Eu vou curar isso e vou mandar essa energia de amor. Câncer também representa muito a questão do passado, né? Porque o passado, ele não tem que, assim, tem uma frase do Anthony Robbins que diz que é muito forte, né? O passado não se equivale ao futuro, ou seja, a gente não tem que ser o nosso passado. Mas se a gente está inconsciente, a gente acaba repetindo e sendo o nosso passado. Então a energia de câncer, ela pode ajudar a gente ao quê? A voltar ao passado, a trazer cura, reconhecimento, para que, se tem alguma ferida, alguma coisa dolorosa do passado, a gente não precise repetir isso. A gente não precise continuar vivendo uma dor que muitas vezes vem de padrões familiares. Câncer fala muito da questão família, raízes. Então essa conjunção, ela é linda. O Renato falando aqui, bom dia, obrigado pelos ensinamentos. Muito importante para se programar o mês todo. Arro, gratidão, Renato. Que bom que você está aqui logo cedo, hein? 7h13 da manhã, aqui a gente na live conversando sobre o mês de agosto, porque foi o horário que eu consegui. Eu falei, em vez de eu deixar para depois, eu vou fazer agora, para já garantir coisas importantes já fazer logo no início do dia. Então, o que eu recomendaria? Essa conjunção, ela acontece no grau 14 de câncer, né? E a gente sabe que na astrologia, tudo que é exato, né, porque a astrologia tem a parte matemática dela, que são cálculos mesmo, onde os planetas estão, enfim, tem uma parte de posição e números reais ali. Tudo que é exato na astrologia tem mais força, né? Então é claro que para todo mundo essa conjunção de Vênus com Júpiter tende a ser muito legal, benéfica, principalmente para quem se sintonizar com ela. Depois eu quero, de repente, eu vou refletir aqui em que cristal e óleo essencial que a gente pode utilizar para trabalhar essa energia dos dois juntos. Tem tempo ainda, né? A gente tem aí 10 dias pela frente para trabalhar essa energia. Então lembra, acompanhe aqui no Instagram, em todo lugar, que as reflexões eu vou compartilhando. Mas olha que interessante. Se você tiver algum planeta próximo aqui do grau 14 de câncer, e próximo assim, novamente, né? Quanto mais exato, mais forte. Então vai que você tem algum planeta no grau exato de 14 de câncer. Se você tem algum planeta no grau 14 de câncer, essa conjunção ela se alinha perfeitamente com esse planeta. Então todas essas bênçãos de Júpiter e Vênus vão para a energia daquele planeta. Então vai que você tem o Sol ali, meu Deus, se você tiver o Sol no grau 14 de câncer, Júpiter e Vênus mandando todo aquele amor para a sua essência, para o seu brilho pessoal. Se tiver a Lua no grau 14 de câncer, essa cura emocional, essa cura do passado. Se tiver Mercúrio, cura das suas ideias, né, da sua comunicação, enfim, veja se você tem planetas ali no grau 14 de câncer. Se tiver planetas, por exemplo, no grau 14 de peixes e escorpião, vai rolar um trígono muito bonito, né, também traz uma energia muito fluente. Também no signo de touro e virgem recebe uma energia interessante, né, de um sexto ali que vai acontecer. E claro, nos outros signos cardinais, né, que é Capricórnio, Áries e Libra, pode também ter uma energia que é uma energia um pouco mais brusca, né, que é a quadratura e oposição, mas também pode trazer essa beleza, né, esse amor de Júpiter e Vênus para essa área. Agora, é claro, pode ser que você não tenha no grau 14 especificamente, mas a gente pode ter o que a gente trabalha na astrologia, que é a orbe, né, que é uma certa distância que a gente considera um aspecto acontecendo. Eu diria, né, se a gente colocar 5 graus de distância aqui, é uma órbita até fechadinha, né? A gente pode considerar do grau 9 até o grau 19 de câncer. Então, se você tiver planetas do grau 9 até o 19 de câncer, essa conjunção também vai afetar muito lindamente. E vale para os outros signos que eu já citei também. Eu, por exemplo, estou realmente esperando bastante essa conjunção aí, por quê? Porque eu tenho a minha Lua no grau 18, né, do signo de Câncer, então ela vai receber esse aspecto de conjunção, e eu tenho o meu Marte e meu Saturno no grau 16 de Escorpião, então eles também vão receber por trígono essa energia. Enfim, esse dia 12 tende a ser muito bonito, e claro, depende de você se sintonizar e pegar essa energia, porque novamente, às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente está no modo automático, as coisas passam e a gente não vê, né? Eu não sei se você tem esse hábito, né? Mas eu moro num lugar aqui muito bonito, né? Mariporã, queira ou não, ele é muito perto de São Paulo, então tem essa coisa boa, né? De qualquer coisa, eu pego o carro e meia hora, 40 minutos eu estou em São Paulo, cidade grande, enfim, eu posso ter tudo ali. Mas ao mesmo tempo, todos os dias eu abro a janela, postei no meu Instagram agora, se você for lá no meu Instagram, você vai ver. Eu abro a janela e eu vejo montanha, vejo nuvens, vejo um monte de coisa ali, muito bonito, né? Vejo natureza. Quando eu ando pela estrada aqui, eu vejo a represa, muito bonita também. Então, só que o que acontece? Às vezes a pessoa está tão no automático que ela não vê essas coisas.
ela vai passando o dia, ela não percebe a beleza que ela tem ao redor dela. Então essa conjunção de Vênus com Júpiter em Câncer pode trazer também uma reflexão muito forte do tipo, você tem reconhecido, você tem olhado as belezas que tem na sua vida, né? Tem até uma prece xamânica, né, que é a do caminho da beleza. Eu vou falar aqui, está na minha cabeça decorada, né? Mas de repente eu compartilho ao longo desses próximos dias de caminhar na beleza. Tem tudo a ver com a conjunção de Vênus e Júpiter. Bom, no dia 16 de agosto, a gente vai ter então a lua minguante em touro. Deixa eu colocar aqui dia 16 de agosto. Então já estaremos aí, né, no, na metade do mês, né, um pouquinho mais da metade do mês. 16 de agosto, lua minguante, 16 de agosto. Maria, olá, seja bem-vinda. Então a gente vai ter a lua minguante no signo de touro, bem ali no finalzinho de touro, uma lua minguante que já tem uma conexão com Urano, e eu já adianto aí para todo mundo, né? É uma lua minguante que já vai preparar o terreno para a lua nova de Virgem, e a lua nova de Virgem vai ter participação fortíssima de Urano, né? Aliás, a lua nova de Virgem cai também no signo no mês de agosto, e a gente vai ter uma particularidade agora, que a gente vai ter duas luas novas em Virgem, duas, né? Porque uma vai acontecer bem no início de Virgem e a outra bem no final. E a do final vai ser um eclipse. Então, assim, outra coisa muito importante do mês de agosto é que ele já traz a grande preparação para os eclipses. Em setembro, a gente vai ter então dois eclipses acontecendo, os dois no eixo Virgem-Peixes. Então, eu estou até decorado os graus, né? Porque de tanto que eu leio o mapa e eu vou falando para todo mundo onde vai cair, isso já está meio que decorado aqui. O eclipse lunar, que vai ser no dia 7 de setembro, pelo que eu me lembro, ele vai cair no grau 15 de Peixes e Virgem. Então, se você tiver alguma coisa no grau 15 de Peixes e Virgem, vai ser tocado pelo eclipse. Se não tiver planetas ali, tem duas áreas da vida que vão receber esse impacto. Se você tiver depois o eclipse solar no grau 29 de Virgem, aí vai ser o eclipse solar que vai acontecer ali. Então, já se prepara aí, porque os eclipses eles costumam trazer os efeitos dele até um mês, um pouco antes, né? Então já começa a aparecer os efeitos do eclipse, né, que vão acontecer ali no mês de setembro. Então o minguante touro convida a gente a desacelerar, a libertação, né? Vai acontecer junto com o planeta Urano, e Urano vai participar depois da lua nova de Virgem, a primeira lua nova de Virgem, convidando a mudanças, né, a novidades, a coisas novas que possam vir. Afinal, a gente tem Urano que já colocou um pezinho em Gêmeos, já trazendo a novidade dele de ficar 7 anos no signo de Gêmeos, depois dessa passagem por Touro. Embora ele ainda volte para Touro para fazer os últimos ajustes ali. Bom, no dia 22, a gente tem então a entrada do Sol em Virgem. Dia 22 termina a temporada leonina, 22/8. Termina a temporada leonina, iniciamos então a temporada virginiana. Parabéns aí a todo mundo que é do signo de Virgem, que vai passar pela Revolução Solar. Nesse dia especificamente, a Lua ainda estará em Leão, se preparando para entrar em Virgem também, porque no dia 23, né, logo no dia seguinte, a gente vai ter a Lua nova no signo de Virgem. Então vamos colocar aqui o dia 23/8, com a Lua nova no signo de Virgem. Uma nova lunação, uma nova temporada que se inicia. E pelo que eu estou vendo aqui, olha que interessante, né? Essa é uma lua nova que, além da quadratura com Urano, ela vai ser a ponta de um dedo de Deus, né? Ela vai estar participando ali de um quincunce fortíssimo ali com Saturno, Netuno e Plutão. Então é uma lua nova até do destino, né? A gente pode trabalhar muito, plantar sementes do nosso destino. Isso sempre acontece, obviamente, mas o dedo de Deus ele é um aspecto mais raro, né? Se você tiver um dedo de Deus no seu mapa, vale a pena mergulhar nele, estudar nele, para saber, né, como que você pode agir melhor com ele. Então, vem a lua nova de Virgem aí. Claro que eu vou fazer uma live para mergulhar nesse mapa, para a gente poder entender todas as energias dele. No dia 25, a Vênus entra no signo de Leão, então termina a temporada da Vênus em Câncer, e dia 25 começa a temporada de Vênus em Leão. Também, como eu falei, né, sempre que um planeta muda de signo, eu faço uma live aqui para a gente mergulhar no significado dele. A Dilma, bom dia, seja bem-vinda. Então,
A Vênus entra em Leão, traz uma nova energia, e nesse dia a Lua vai estar também numa transição entre Virgem e Libra. Né? Então a Lua entra em Libra, enfatizando a Vênus estará em Leão, e os dois, tanto Lua quanto Vênus, estarão em harmonia. Então vai acontecer na segunda-feira, um dia 25 de agosto, é um dia que traz uma harmonia interessante. E claro, né, o que já começa a acontecer? Quando a Vênus entra em Leão, ela já começa a aplicar o quê? Uma oposição a Plutão. Né? Então, Plutão que vai estar ali no grau 1 de Aquário, né? Já meio que bem no início do signo de Aquário, retrógrado ainda, depois ele volta ao movimento direto, mas a Vênus ela vai ter que encarar o Plutão de frente. Então, uma coisa também importante. Aliás, pessoal, quem está aqui, lembra de deixar o like, né? Deixar o like para o YouTube é muito importante, né? Porque o YouTube entende que essa live é legal. Inclusive, uma coisa que eu percebi que infelizmente vai meio que modificar um pouquinho a dinâmica das lives é que sempre eu pego essa live e depois eu coloco no Spotify, né? Porque quem gosta de ouvir no Spotify, eu gosto de ter ali a live para todo mundo ouvir. Só que parece que o YouTube ele demora para processar a live, então eu tenho que esperar um tempinho ali para poder fazer um download e fazer o upload no Spotify. Mas, sei lá, talvez se tiver muito like ali, o YouTube dê mais prioridade e trabalhe mais rapidamente. Né? Então, sempre que tiver no YouTube aqui, lembra de dar o like, que é importantíssimo. Então, a Vênus começa a encarar Plutão. Vênus em oposição a Plutão não é um aspecto dos mais tranquilos, não é um aspecto dos mais fáceis. É a nossa parte de relacionamento, a parte financeira, encarando novamente questões inconscientes, profundas, traumas, né? Olhando de frente. Então, assim, só que sempre que a gente tem ali uma oposição, é uma oportunidade de encarar de frente um problema, um desafio. Então, os problemas a gente não pode fugir deles, né? Porque eles não vão embora, simplesmente. Né? A gente tem que olhar para eles e falar, beleza, deixa eu ver o que eu faço com isso. Então, o que é interessante? A Vênus, ela se recarrega dessa energia com Júpiter, porque ela vai ter acabado de reiniciar um ciclo de uma dança entre Vênus e Júpiter. Então, ela se recarrega. Para quem fizer isso, né? Então, uma outra dica, né? Nesse dia 12, Vênus em conjunção a Júpiter, enche o seu tanque de otimismo, de fé, de acreditar na vida, tanto em termos de dinheiro quanto em termos de relacionamento. Vale dizer que Plutão às vezes representa ali uma coisa de crime, submundo, então a Vênus fazendo oposição a Plutão pode representar alguma questão de perda financeira. Eu sempre digo, e vou dizer aqui, né? Você que me acompanha em qualquer lugar ali, sei lá, Instagram, por exemplo, se você vê alguma coisa estranha no meu Instagram, não caia nessa, né? Porque esses dias eu vi que tentaram invadir meu Instagram. Né? Então começou aquele movimento ali, eu falei, "Ih, já começa, né? E é claro que eu faço o máximo para que ninguém consiga fazer isso, mas se acontecer, né? Lembra que eu não vou estar pedindo dinheiro para ninguém, não vou estar divulgando nada que é dinheiro fácil, não tem isso. Né? Então sempre lembre-se disso, porque Vênus em oposição a Plutão pode representar perdas financeiras e às vezes a pessoa caindo em algum golpe, alguma coisa assim. Mas a Vênus, assim que ela entra em Leão, apesar da oposição a Plutão, que é desafiador, ela faz um trígono com Saturno e Netuno e faz um sextil com Urano também. Então ela recebe um bom apoio. Né? Então veja, é um desafio, é um encarar, né, questões profundas, mas que recebe apoio de Saturno, Netuno e Urano. Então, e da própria Lua, né, que vai acabar de entrar em Libra, dando força para Vênus e falando bem com ela. Então, uma segunda-feira bem terapêutica também. Né? A gente vai falando sobre isso ao longo dos tempos aí. E no dia, né, no dia 25, teremos o nosso astral do dia, com certeza. E aí terminamos o mês, dia 31, né, lá, 31 de agosto. A gente termina então o mês. 31/8, a gente termina o mês com uma lua crescente em Sagitário. Então, uma lua que convida a gente a aumentar mais, a botar um fermento ali no nosso otimismo e na nossa filosofia de vida, nossa visão, né, do melhor. Então, esse finalzinho de agosto pede que a gente acredite na vida, acredite no melhor, acredite no positivo. E já prepare então para o eclipse, né, porque a lua vai estar crescente em Sagitário, aí ela vai se encaminhar para a lua cheia, e aí vamos colocar aqui, dia 7 de setembro, 7/9, onde teremos um eclipse, 7/9, o eclipse lunar em Peixes. Então esse finalzinho de agosto, ele vem com essa lua crescente em Sagitário, para que a gente possa acreditar na vida e trabalhar o melhor. Vale lembrar que os eclipses, claro que a gente vai falando sobre isso ao longo do caminho, né? Eles sempre foram muito mal vistos, né? Sempre foram temidos. Então, ainda hoje, né, se a gente pegar a visão, por exemplo, védica,
Você não pode nem olhar para o eclipse, você tem que deixar a janela fechada assim, e está acontecendo eclipse, você não tem contato com ele, porque quanto menos contato você tiver, melhor, porque se via realmente o eclipse como coisas de catástrofe, enfim, coisas negativas. Geralmente o eclipse era colocado como negativo. E dá para entender que realmente, quando não se tinha um conhecimento, né, total da astronomia, inclusive talvez alguns astrólogos, né, de caráter duvidoso ali contribuíram com isso, né, porque eles sabiam que ia acontecer o eclipse e amedrontavam as pessoas, do tipo, olha, a lua vai ficar vermelha, eu vou deixar a lua ficar vermelha. Aí você está lá olhando para a lua e ela fica vermelha, o pessoal ficava morrendo de medo, né? Lua de sangue, aquela coisa toda. Ou pior, né? O sol vai apagar, eu vou apagar o sol aqui, e eles sabiam exatamente o momento que isso ia acontecer, e as pessoas ficavam totalmente amedrontadas, né? Porque imagina, o doador da vida, o sol, você está ali, sei lá, meio-dia, o sol quente ali, mandando sua luz, sua energia, vem a lua, tampa o sol e fica a noite, fica escuro. Então tinha-se realmente uma coisa muito forte de medo dos eclipses, né? Um temor ali. E realmente eclipses, como são grandes pontos de mudança, podem trazer coisas muito profundas. Então, sim, eclipses podem trazer coisas muito fortes na nossa vida que podem disparar gatilhos de mudança que às vezes são muito incômodos, mas eles são aceleradores evolutivos. Eu gosto muito de considerar o eclipse como um atalho para a gente chegar até Keter, né, que é a árvore da vida cabalística. A gente tem essa subida, né, e o eclipse ele é como se fosse um atalho, um acelerador para isso. Só que para isso a gente tem que ter consciência e trabalhar o melhor dessa energia. Então é muito legal se você, né, conhecer o seu mapa, se quiser vir fazer um atendimento, que a gente mergulha nisso, independente se for antes ou depois do eclipse, porque o eclipse acontece, ele vai reverberando, né? Então ele não é só aqui, não é exatamente no dia do eclipse que acontece alguma coisa, pode ser, mas não é exatamente assim. Ele vai reverberando pelos próximos meses. Então nada como saber exatamente como esse eclipse está ativando o seu mapa, para que você tome decisões e direcione essa energia de forma mais consciente possível. Então, pegando realmente o melhor dela e não ficando só com o lado medonho, o lado de catástrofe dos eclipses. Não, pegando o eclipse e usando ele como uma ferramenta de evolução. Eu acredito muito nisso, e claro que tem cristais, óleos essenciais que ajudam na nossa jornada, meditação, práticas, tudo isso ajuda bastante. Ufa, 7h30, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Gratidão quem participou, viu? Gratidão quem deixou seu like. Se você não deixou ainda, lembra, deixa esse like que é importante. Eu agora quero movimentar o YouTube. E claro, né, quanto mais eu ver a galera interagindo, deixando os likes, mais eu vou colocando, inclusive, às vezes vídeos curtos, menores, não tanto live, né? Mas trazendo conteúdo para aqui para o YouTube. Então, se você gostou, deixa o seu like para eu saber e deixa o seu comentário. Vou ficando por aqui. Um ótimo sábado, um ótimo mês de agosto. Muita gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.